Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais um vídeo, o terceiro desse mês de maio, e dessa vez para falar sobre uma novidade que eu estou esperando há muitos meses, que é ela, a famosa atualização da Mercedes em Imola. Isso se Imola acontecer. Queria só pedir, antes de começar, para vocês deixarem a curtida de vocês aqui embaixo. Se ainda não forem inscritos, por favor, se inscrevam, porque ajuda muito aqui no canal. E se gostarem, deixem também um comentário, porque ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas. Antes de entrar no tópico principal do vídeo, eu só queria fazer um comentário sobre o fato de que Imola pode não acontecer. Porque eu comecei falando que a atualização vem aí na Itália, mas talvez a corrida não aconteça. Eu tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira à noite, então ainda não tem nada muito determinado, não tem nenhum anúncio oficial sobre o status da corrida, mas nesse momento que eu tô gravando, a situação em Emília-Romagna, que é onde fica o circuito, tá calamitosa já faz alguns dias, por causa da chuva que tá caindo na região. Então assim, falando de uma forma bem direta, se a Fórmula 1 fosse uma categoria séria, ela já teria cancelado a corrida a essa altura do campeonato, porque não é uma situação que começou ontem ou antes de ontem, é uma situação que já se estende aí há alguns dias. Quem acompanha as redes sociais da AlphaTauri, por exemplo, deve ter visto que eles publicaram um comunicado dando forças, prestando solidariedade a quem mora na região. É uma equipe italiana, né, com sede no país, então eles aproveitaram para tomar essa dianteira, dando destaque para as pessoas que moram ali nos arredores do circuito. Falando de Fórmula 1, eu acredito que os organizadores já devem ter ligado a luz amarela a respeito desses acontecimentos há algum tempo. Mas daí a decidirem cancelar a corrida antes de todo mundo estar lá para que ela aconteça, são outros 500. Mas eu acho sim que seria importante que a Fórmula 1 tomasse uma decisão em breve, e considerando não só a pista tá seca o suficiente para que aconteça uma corrida. Independentemente disso, está acontecendo uma crise humanitária nos arredores do circuito, então é no mínimo de mau tom fazer uma corrida sob essas circunstâncias, pensando em todo mundo que se desloca até lá para assistir, pensando na população da região de Emília-Romagna e pensando na própria estrutura da Fórmula 1. Lembrando aqui que a próxima corrida é em Mônaco, já daqui a poucos dias, então não seria uma logística tão absurda levar as coisas da Itália para lá. Porém, voltando aqui para o assunto principal do vídeo, caso o GP de Imola / Emília-Romagna aconteça, vai ser a primeira vez que veremos na pista as atualizações tão aguardadas do W14, do carro da Mercedes. E aqui eu já queria adiantar que eu não vou conseguir me aprofundar nessas mudanças. E não, eu não estou fazendo propaganda enganosa nesse vídeo, não anunciei que eu vou falar sobre atualizações para não falar sobre elas, mas o fato é que a Mercedes está escondendo um pouco o jogo, ou no caso, muito o jogo, que é assim, completamente normal. Afinal, nenhuma equipe chega, por exemplo, no começo do ano, anunciando o que é bom no projeto. Então não é nenhuma surpresa que a Mercedes tenha decidido se resguardar, até porque, por enquanto, tudo que eles têm são dados de simulação. E nada garante que esses dados realmente vão se refletir na pista. Até porque esse contraste entre expectativa e realidade é uma coisa muito presente no passado recente da Mercedes, né? Com o conceito de Zero Pod e tudo mais, que era uma coisa que funcionava muito bem em teoria, que funcionava muito bem na projeção, na simulação, mas na pista, no conjunto do carro, na pista, o resultado foi bem diferente, né? Foi uma decepção muito grande para a Mercedes, uma coisa que veio como uma novidade, mas na interação com outros elementos do carro não funcionou. E isso eu acho muito importante de destacar. O Zero Pod em si não é o único problema da Mercedes, não é a única coisa que tem que ser alterada no carro para que o W14 passe a funcionar. E é muito importante destacar isso porque a gente vê muitas pessoas vilanizando esse conceito, vilanizando essa parte do carro em específico, e eu não digo que é sem razão, porque eu mesma, a essa altura do campeonato, já odeio o Zero Pod, já quero nunca mais olhar para a cara dele.
tchau e benção. Mas a questão não é só tirar o Zero Pod e colocar um side pod tradicional. O próprio Hamilton já endossou essa ideia numa entrevista que ele deu logo depois do GP da Arábia Saudita, ainda no começo do ano, né, em uma das primeiras etapas, e ele falou assim: se você colocar os side pods da Red Bull no nosso carro, isso não mudará nada. Literalmente não mudará nada. É possível até que ele vá mais devagar. E eu acho que aspas como essa servem para manter a expectativa de quem torce pela Mercedes, e eu me incluo nisso, mais baixas, mais controladas e dentro daquilo que a equipe vai oferecer nos próximos meses e em 2023 em geral. Porque assim, é importante antecipar que as grandes mudanças, a possibilidade de competir com a Red Bull num cenário que Deus queira que aconteça, para mim, que torço pelo Hamilton, vão ficar para 2024. Não é uma coisa para agora, não é uma coisa para o futuro próximo. E vários elementos que incluem até uma mudança de chefia na Mercedes apontam para essa mudança a longo prazo, para esse olhar para o futuro um tanto quanto distante vindo da Mercedes. Inclusive para 2026 em diante, que é quando acontece a próxima grande mudança técnica na Fórmula 1, né? E eu acho que essa mudança mais brusca, que essa ruptura brusca da Mercedes com o side pod e tudo que envolve esse conceito é importante para que a equipe volte a ser competitiva para título de construtores e de pilotos antes disso, antes de 2026, que inclusive é uma época em que aparentemente teremos novos construtores, teremos uma nova estrutura de Fórmula 1, tem muita gente querendo entrar para brincadeira, muita gente querendo participar da Fórmula 1, com nomes muito importantes envolvidos, como Audi e Honda. Então eu acho que é importante sim que a Mercedes se antecipe a isso para tentar voltar ao topo antes de uma nova grande mudança. Porque seria uma pena a equipe ficar nadando anos e anos para buscar uma solução para os atuais problemas e aí chega 2026 e muda tudo de novo, os problemas serão outros e todo esse trabalho de agora vai pro lixo. Mas essa mudança de chefia é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouquinho, depois que eu pontuar o que a gente sabe que vai mudar no W14 no carro desse ano, de 2023. Bom, o que a gente sabe é que a Mercedes chega em Imola com um novo side pod, então sai o Zero Pod e tem um side pod existente projetado para fora do carro, com uma nova suspensão, com mudanças na suspensão e com um novo assoalho. O novo conceito de side pod é a parte mais misteriosa. Não existe nenhuma aspa, nenhuma entrevista dando mais detalhes de como ela será ou de qual é a intenção desse novo side pod. Obviamente ninguém falou nada se ele é inspirado em outra equipe ou não. Então tudo que eu vou trazer para vocês é uma aspa que, como eu já adiantei, não fala nada, mas vem do Mark Elliott, que era então diretor técnico da Mercedes logo depois do GP do Bahrein, que foi o primeiro do ano e o momento em que os mercedistas tiveram certeza que o Zero Pod realmente não funcionava e que seria mais um ano de sofrimento se não acontecesse uma atualização. Naquele dia, o Elliott comentou que já tinha um novo side pod sendo projetado para o carro, e ele falou o seguinte: não será o mesmo que o de outras pessoas e não será o mesmo que o que nós temos. Ele será diferente. Nós temos um side pod muito diferente vindo aí. Eu digo muito diferente. Um side pod muito diferente. E não, isso não foi um rap, não foi uma tentativa do diretor técnico da Mercedes de fazer um rap, afinal, ele não é Lewis Hamilton. Isso foi só ele tentando ser evasivo para não dar detalhes sobre o que é esse novo side pod que vem aí e como ele vai funcionar no carro, como ele pode melhorar o carro. Então fica aí a expectativa do que vai acontecer ou não. Porque é importante dizer também que muitas pessoas na Mercedes mencionam essa atualização como um primeiro passo. Eu acho que esse é o termo. As novas peças, o novo conceito, tudo é um primeiro passo para uma melhora, como eu falei agora. Não existe milagre. Não existe um side pod, um assoalho ou uma suspensão que vai fazer a Mercedes da noite pro dia competir com a Red Bull. O que também é muito mencionado pela chefia da Mercedes é tornar esse carro mais guiável para os pilotos, fazer os pilotos se sentirem mais confortáveis no W14. Essa é a intenção das
peças que estão chegando agora e é a principal intenção da Mercedes para 2023, deixar os pilotos mais confortáveis com o que eles têm em mãos. O Lewis, principalmente, reclama muito de não se sentir confortável no W14, né? De não sentir confiança, essa é a palavra que ele usa bastante, não sentir confiança no carro. E ele destaca também um outro ponto que é claramente muito visto pela Mercedes, porque a equipe comenta bastante sobre isso ao falar sobre a atualização, que é a traseira do carro. O fato de que ele não sente muito controle da traseira do carro, e isso é uma coisa que a suspensão deve tratar. E por último, o assoalho também é um pouquinho um mistério. Não existem muitos detalhes do que vai ser alterado nessa parte específica do carro. Isso porque, para esse ano de 2023, a Mercedes foi bem conservadora na hora de medir qual seria a altura do carro, o quão longe do asfalto, quão longe do chão o assoalho ficaria, pensando no porpoising, naquele efeito boto que a Mercedes sofreu muito em 2022. Foi uma coisa que atrapalhou muito o desempenho do carro e que tirou muito tempo da equipe, né? Eles focaram muito tempo em tentar resolver esse problema. E isso também afetou o W14 porque a equipe se concentrou também esse ano em manter o porpoising longe. E isso atrelado ao novo SidePod, porque como eu já comentei aqui antes em várias outras oportunidades, nenhuma parte de um carro de Fórmula 1 é pensada de forma isolada. Tudo conversa. Então o Zero Pod, ele fazia o assoalho ser desenhado, ser pensado de uma determinada forma, que agora vai ter que mudar, já que teremos um novo conceito nessa parte do carro. E nisso eu falo de exposição do assoalho, que foi uma coisa bastante discutida também no ano passado, que esse conceito de Zero Pod deixava o assoalho muito exposto. Então, por mais que a gente não tenha detalhes de como essas mudanças serão, tanto esteticamente quanto na prática, elas estão todas conectadas e a ideia é que juntas elas façam o carro ser mais guiável e facilitem a vida dos pilotos da Mercedes. Se vocês tiverem interesse que eu entre mais em detalhes sobre algum desses tópicos que eu comentei agora, sobre algum desses problemas, algum desses defeitos que eu acabei de falar, por favor comentem aqui embaixo que eu posso, quem sabe, fazer um Reel ou um TikTok falando de uma forma mais aprofundada e detalhada sobre um desses tópicos. Mas aqui agora eu não vou muito me aventurar a falar demais sobre algum deles para o vídeo não ficar muito longo e não ficar muito maçante para quem está assistindo. Mas a última coisa que eu queria pontuar sobre essa atualização, sobre o que vai vir pela frente, é que assim, eu entendo que a Mercedes esteja escondendo o jogo, isso é uma prática padrão, é uma coisa normal, nenhuma equipe vai chegar entregando aquilo que ela acha que pode funcionar para o próprio carro, mas ao mesmo tempo eu espero que eles não estejam escondendo o jogo demais, tanto que depois eles não consigam encontrar, digamos assim. Uma coisa que me deixa desconfiada, por exemplo, é eles falarem que eles vão ver como a atualização funciona em Imola e a partir daí pensar se vão seguir ou não com esse novo conceito. Isso me passa uma falta de confiança no que eles mesmos testaram, que é um pouco perigosa, sabe? Um pouco desanimadora para quem ouve de fora. Porque assim, se eles falam tanto que demoraram para trazer atualização, porque precisaram testar bastante no túnel de vento, e que fazer uma mudança grande leva mesmo tempo, e que é importante colher bastante dado, bastante estatística, porque ao mesmo tempo eles vêm com esse papo meio... Vamos ver, na volta a gente compra. Eu entendo que, por um lado, pode ser aquilo de alinhar expectativas, de ver o copo meio vazio até o momento em que a gente possa enxergá-lo como meio cheio, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o tom usado para falar da atualização, às vezes extrapola isso da cautela para ir realmente para um lado do desânimo. A Mercedes é uma equipe vencedora, claro que eles estão preparados para ganhar, eles querem ganhar, eles conhecem esse caminho, então é frustrante demorar para chegar de novo nele e não ter certeza se o atalho que eles estão escolhendo é o atalho que vai dar certo para que eles cheguem mais rápido à RBR, para que eles voltem a um patamar de competir por vitórias em corridas com frequência, mas ao mesmo tempo eu não sinto a segurança de que eles acham de verdade
sinceridade que eles estão no caminho certo. E isso provavelmente porque eles realmente não têm a certeza de que estão, e a gente só vai ver se vai rolar ou não uma mudança positiva com o tempo, com as semanas que vão vir e com os anos, porque afinal, como eu já tinha comentado antes, agora a gente viu uma mudança bastante significativa de chefia na Mercedes, com a saída do Mike Elliott, que era o diretor técnico até agorinha, para a volta do James Allison. Ele tinha saído desse cargo em abril de 2021, depois de ganhar uma promoção para virar chefe do departamento técnico. Explicando mais ou menos a diferença de um para o outro, antes o Allison cuidava especificamente do carro da Mercedes na Fórmula 1 e de tudo envolvendo o dia a dia dele. Então, por exemplo, o design, ele já acompanhou as inspeções para garantir que ele está seguro e que ele está dentro das regras. Ele também acompanha os testes, ele também acompanha. Então, apesar de não ser o cara que faz tudo isso, né, ele é o responsável por dirigir todo mundo que está envolvido em todas essas áreas, incluindo no dia a dia da Fórmula 1, né? Então, ele sempre estava presente ali na pista, nos boxes, sempre acompanhando a equipe em todos os finais de semana de corrida. Ele deixou esse cargo para virar o chefe do departamento técnico, que é um cara muito mais distante desse dia a dia, desse acompanhamento rotineiro ao longo de todo o campeonato. Por mais que ele ainda tivesse um envolvimento com a Fórmula 1, ele cuidava de várias outras partes que demandavam um cuidado técnico e que tinham ligação com a empresa Mercedes, como por exemplo a America's Cup, que é uma regata de iatismo em que a Mercedes participa. Mas enfim, no lugar dele tinha entrado o Mark Elliott, que era encarado como o sucessor natural do Allison, por já acompanhar o trabalho dele há algum tempo e também ter bastante experiência em outras áreas que são importantes para um diretor técnico. Ele entrou na Mercedes em 2012 como diretor de aerodinâmica da equipe e depois foi para o comando da parte de tecnologia. Então, assim, não era um cara sem currículo, um cara que veio do nada, ele era considerado o mais apto para assumir esse papel do Allison no momento em que ele precisasse se afastar, mas eu diria que ele assumiu uma espécie de corner job. Por mais que seja difícil falar isso sobre um cara que ganhou um cargo de chefia na Mercedes, que é uma equipe tão vencedora, por outro lado, eu quero destacar que esse mesmo cenário de vitórias constantes e de hegemonia da Mercedes deixou o sarrafo muito lá em cima para o trabalho do Elliott, que teve que começar do zero, porque era um novo regulamento. Então, ele não herdou lá muita coisa de todo esse trabalho e todo esse conhecimento que fez a Mercedes virar uma equipe tão vencedora. Ele teve que criar o próprio conceito e o próprio trabalho do zero. E daí vieram ideias que tinham essa intenção de manter a equipe diferenciada, mantê-la diferente das outras, porque tem que existir algo de diferente, algo de único no seu projeto para sua equipe ser a vencedora. E no caso do Elliott, ele investiu muito no Zero Pod como esse diferencial, como o caminho das pedras. E a minha impressão é de que ele não conseguiu lidar com o fracasso. Ele não conseguiu lidar com o fato de que o Zero Pod não ia levar a Mercedes a lugar algum, muito menos ao ponto mais alto do pódio, a não ser que acontecesse algo como aconteceu em Interlagos, sabe? E sinto que ele e a equipe se abraçaram a Interlagos como se isso fosse o sinal de algo, como se isso fosse um sinal de mudança, de que talvez o Zero Pod não fosse um caso perdido, quando na verdade era assim, já era desde aquele momento. E por mais que ele tenha pensado em um novo carro, porque esse carro que a gente vai ver agora em Imola é um carro com a assinatura do Elliott, é um carro pensado sob a direção técnica dele, ainda assim ele não conseguiu lidar bem o suficiente com todo esse caso para querer continuar no cargo. Porque o que eu li em alguns lugares é que o próprio Elliott teria demonstrado a intenção de deixar o cargo de diretor técnico, porque ele não sente que ele tem as qualidades necessárias, o pacote necessário para ocupar essa posição. E eu quero destacar isso, que as qualidades dele podem não ser as melhores para essa posição, mas isso não quer dizer que um profissional que está há tantos anos na Mercedes não tem suas qualidades. Tanto que ele deixou de ser o diretor técnico para virar chefe do departamento técnico, ou seja, em teoria, ele ganhou uma promoção. Agora o Allison vai se reportar ao Elliott, quando antes o Allison era o chefe do Elliott. E isso mostra que a prioridade da Mercedes é
é encaminhar os seus talentos para cargos que sejam mais compatíveis com o talento de cada um, e não só se livrar de quem se dá mal. Porque o Elliott é um cara que tem muito a agregar para o futuro da equipe. Agora ele vai ser responsável por pensar no projeto da Mercedes a longo prazo, já colher recursos em todos os sentidos para 2026 em diante, quando vai acontecer a próxima grande mudança da categoria. Isso é algo que já foi esclarecido, já foi exposto ao público, e ele vai poder crescer dentro da própria Mercedes. Já no caso do Alisson, eu acho que o principal ponto, a coisa que ia destacar, é o fato de que ele é o cara que participou de carros vencedores da Mercedes. Eu não posso dizer que isso não me anima. Inclusive, uma coisa que foi mencionada sobre o Elliott em alguns lugares, que ele não teria esse olhar para a competição, que ele é um cara muito bom de parte técnica, então para isso ele estaria pronto para o cargo de diretor técnico, mas falando em competição, em olhar para a Fórmula 1 como uma luta para ser melhor que os outros, o Elliott pecaria. E isso o Alisson tem de sobra, e ele já demonstrou esse lado dele, já deu provas de que ele tem isso em si em todos os anos que ele foi diretor técnico e trouxe carros vencedores para a equipe. Claro que quando ele saiu do cargo tinha um desgaste ali, depois de tantos anos, tinham falhas que ficaram marcadas no currículo do Alisson, mas ao mesmo tempo eu não acho que isso vai ser um empecilho para ele conseguir se readaptar a essa rotina, e também acho que esses anos longe da direção técnica, um pouco mais longe do carro de Fórmula 1, podem ser bons para reavivar nele uma vontade de estar ali, reavivar planos, ideias e trazer ali um ar fresco para o trabalho do Alisson dentro da Mercedes. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil de alguma forma, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo!